bom dia! Agora sim, eu tava mandando mensagem para as minhas amigas. Muito bom dia! Mais uma manhã aí de live, porque esse ano de 2023 tiveram muitas lives e eu sou muito grata a Deus por isso, por ter me colocado aqui diante de uma rede social para falar, para transbordar algumas coisas em nome dele mesmo. Eu vou mandar essa live. Vamos mandar aí para 7 pessoas. Vamos lá, mandar para 7 pessoas, porque essa live não vai ficar salva. Não vai ficar salva pelo meu Instagram. Eu vou salvar no meu YouTube. Então, quem quiser assistir, vai lá no meu YouTube depois, tá bom? Eu vou fazer... esse é o primeiro dia de live. Deixa eu aumentar o volume aqui, gente. Esse é o primeiro dia de live, mas eu entrei num desafio comigo mesma de fazer 40 lives. 40 dias de lives aqui, transbordando algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E vai ser, sabe, o deserto vai ser um processo, né? Um processo de deserto, de transformação, de jejum, de oração e de transbordo, de renovo. E Deus tem falado para mim também que Ele tem algo novo para minha vida. Só que eu preciso me movimentar. Eu preciso levar mais de alguma forma esse novo de Jesus que eu tenho, que é para mim também, é para você também, que vai assistir aqui, que está assistindo. Então, eu tô aqui para dividir com você, dividir esse amor que eu tenho buscado cada vez mais, esse relacionamento que eu tenho buscado com Deus. Além do relacionamento, gente, eu tenho buscado viver realmente na presença do Senhor. E eu tenho certeza que não tem como buscar a presença do Senhor sem ter exposição. Bom dia, Elaine. Então, é necessário ter exposição. Por quê? Porque a exposição quebra várias barreiras que nós vamos construindo na nossa vida, vários bloqueios. E Deus também não quer que a gente seja um cristão que fica assim, eu sou cristão, mas no primeiro momento deixa pra lá, não vou falar, não vou me expor. Deus não quer que você seja morno. Deus não quer que a gente seja morno. Ele não precisa de cristãos que tenham medo, sabe? Pessoas medrosas, covardes. Então, essas lives que eu me propus, esse desafio que eu me propus a fazer agora, e agora eu tô aqui, né? Pra mim, gente, é um desafio, porque eu tenho filhos pequenos, além das minhas próprias bloqueios mesmo internos. Então, esse vai ser um tempo de muito desafio para mim. Fora as lives que eu já faço de leitura bíblica, né, durante a semana, isso daí vai continuar. Mas essas lives aqui vão ser um novo desafio para mim, nesse novo ano de 2025. Mas eu não quero esperar virar o ano de 2025, porque a gente não precisa, é só um dia, né? De 31 para dia 1º é só um dia, né? É um novo ano, mas é só um dia. E nós precisamos fazer hoje, já começar antes, porque deixar para amanhã aquilo que nós necessitamos de hoje não tem mais tempo, sabe? Não tem mais tempo. Deixa eu colocar um outro fundo musical aqui, e eu coloquei aquela música linda que eu gosto tanto, e aqui eu vim hoje falar várias coisas que Deus colocou
que Deus tem colocado no meu coração. E mais uma vez eu vou explicar que eu não vou deixar salvo no meu Instagram essa live, eu vou deixar salvo no meu YouTube, tá? Eu vou começar a colocar mais vídeos lá também, então eu vou salvar lá. E já tem aqui no meu Instagram, sempre vai ficar salvas das leituras bíblicas, que eu faço leitura com o grupo. Inclusive nós estamos no recesso dessas leituras. A gente faz leitura uma vez, um capítulo por dia, todos os dias de segunda a sexta. E deixa eu aumentar aqui agora. Então vamos começar falando, né, do que esse propósito que eu decidi fazer agora, 1 de 40, são 40 dias de live, 40 lives. E é um desafio para mim. Deixa eu tomar água. E o objetivo também dessas lives é que elas sejam lives de transbordo, live profética. Bom dia, Alex, Pamela. São lives proféticas. Eu quero também profetizar sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida, que sei lá, por qualquer motivo Deus vai te chamar para estar aqui. Esse momento é um momento mesmo de exposição. Com certeza eu estou aqui me expondo, colocando algo para fora, algo que queima dentro de mim, sempre queimou. Só que os meus bloqueios, as minhas dores, as minhas dificuldades sempre têm impedido eu de alcançar esse lugar de entrega, de renúncia e de exposição. E ser cristão é ser isso, é entregar, é se expor, tá? Então eu quero trazer aqui palavras proféticas para você também que está aqui ouvindo, sabe? Eu quero usar a minha boca, eu quero ser instrumento do Senhor muito mais do que o que eu tenho feito aqui. Então, eu fiz várias anotações de muitas coisas que Deus tem me entregado e que eu não posso ficar só pra mim. Minha voz tá meio esquisita, mas é hoje que tá assim. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil. Quem for me acompanhar em alguns dias, eu sei que vai ter momentos que o mal toma mesmo, mas a gente vai fazer muita oração, muito jejum, vamos se apegar muito com Deus para que essa mensagem que Deus tem colocado todos os dias no meu coração seja entregue a mais lugares, a mais pessoas. Eu vou deixar salva a live no meu YouTube, mas eu sei que tem muita gente que me assiste, que assiste as lives que eu faço da leitura bíblica lá pelo meu Facebook. Então, eu vou ver se eu consigo deixar salva lá também. Não sei ainda como fazer isso, mas eu vou deixar salva pelo Facebook também. Então, é encontrar aonde tem mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, eu quero dizer assim que Deus tem algo novo para nós esse ano de 2025. Sabe, que Deus tem uma porção nova para nossa vida. Não tem mais tempo, nós precisamos nos levantar, nós precisamos abrir os nossos olhos e executar sem medo, deixar os bloqueios de lado, deixar os pecados de lado, deixar tudo aquilo que tem impedido a gente de estar mais próximos de Deus. Então, esse compromisso aqui com Deus é um compromisso que eu estou fazendo com Deus e estou te profetizando que você também vai fazer. Você que está aqui assistindo, que ainda vai assistir, eu sei que Deus tem uma porção nova para você também,
que Deus tem te chamado. Não é à toa que Deus tem me perturbado tanto para eu vir fazer essas lives. Eu não quero mais ser desobediente. Eu não vou mais ser desobediente. Então, é um desafio, é um deserto, né? É como se fosse um deserto. São 40 dias de desafio, de desenvolvimento. E eu sei que eu vou crescer muito nesse tempo. Eu sei que muitas coisas vão acontecer nesse ano de 2025, não só na minha vida, mas eu já profetizo sobre a sua vida também. Eu sei que 2025 é um ano de muito renovo, de muitas coisas novas. E dê um nome para o seu ano. O que você acha assim que parece que você sente que vai ser o seu ano de 2025? Dê um nome para ele. E aí eu quero que todo mundo que vai assistir essas lives, que vai acompanhar, que já comece refletindo. O que eu preciso de Deus neste tempo? Né? Eu tô aqui profetizando, dizendo que que vai ter um tempo novo em 2025 para você que está aqui assistindo, ou que ainda ano da fé. Ai, que linda, Paola, bom dia. Exatamente, ano da fé. O que eu preciso de Deus nesse tempo? Talvez seja no relacionamento conjugal, talvez seja no seu financeiro. Já coloca a nota no papel. Quem já fez a lista de projetos, de metas, ótimo. Quem não fez ainda, faça. Em janeiro ainda dá tempo. Ano de mais comprometimento com Deus. Que linda, essas duas são maravilhosas. Exatamente. Então, eu quero que vocês pensem assim, o que eu preciso de Deus nesse tempo? O que mais que eu preciso nesse tempo de Deus? O que eu tenho mais precisado? Gente, porque assim, nós que somos cristãos, nós temos que compreender que não adianta eu fazer com a força do meu braço. Se eu fizer com a força do meu braço, eu não estou sendo um cristão verdadeiro. Deixa eu colocar mais pra cá. Eu não estou sendo uma cristã verdadeira. Eu não estou falando só para mulheres aqui, eu estou falando para quem quiser ouvir. Tem uma parte aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Tem uma parte, agora eu esqueci qual é. Que se eu quiser. É uma parte na Bíblia, tá? Eu achei ela aqui, mas agora eu perdi. Mas se eu quiser andar com Deus, eu tenho que morrer para mim mesma. Acho que é o apóstolo Paulo que fala. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso viver em Cristo. E essa parte ficou muito forte assim para mim, sabe? Porque sabe o que acontece? Na verdade, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. A gente não tem esse crer com a ação. A fé é ação também. Não é só ter a fé, mas eu preciso executar. Quantas pessoas a gente escuta falando: se Deus quiser, Deus já quer, Deus já fez para nós. Só que depende mais de nós do que dele. Depende mais de nós do que dele. Então, eu quero que a gente pense nesse início das nossas lives, qual resposta eu preciso de Deus, qual resposta que eu preciso ter de Deus, né? Em que lugar da minha vida eu preciso colocar mais atenção, eu preciso colocar mais porque assim, já viram aquela frase? O lugar que você treina cresce. Bom dia, Evelyn, querida. Então, eu quero que nessas lives
nós tenhamos, nosso objetivo é que nós aumentemos a nossa fé, que a gente aumente a nossa fé, que a gente tenha clareza da onde nós precisamos olhar mais, da onde nós precisamos olhar mais na nossa vida, e que a gente perceba aonde está mais dolorido, o que tem tirado a sua paz, o que tem tirado a sua energia, o que tem minado a sua paz hoje. Eu sei que hoje nós estamos num período de festa, né? Hoje é dia 29 de 2024, então naturalmente muitas pessoas estão com um sentimento de mais alegria, sabe, de tranquilidade, porque chegou o final do ano, agora não tem muito mais o que fazer. Então eu sei que naturalmente nós estamos num tempo de mais tranquilidade, talvez, mas eu sei que lá no fundo sempre tem alguém que precisa de mais, que sente assim que algo está faltando, sabe, que muitas vezes era para estar se sentindo feliz, mas lá no fundo só ela sabe, só ele sabe aquilo que dói, aquilo que queima lá, sabe? Então eu quero que exatamente sirva para isso essa live, para que traga clareza para você, para que traga discernimento através dessas palavras que eu estou entregando aqui. Vamos tirar aquilo que não faz sentido mais da nossa vida, sabe? Aumentar a nossa fé também é aumentar a nossa ação. Nós não podemos mais só ter fé e não ter ação, porque ter fé não é não ter ação. Eu preciso ter ação na minha vida, executar algo. Eu preciso... E não é só ficar fazendo, sabe, gente? É realmente viver a fé. Se Deus me entregou uma palavra, se Deus me entregou uma visão, eu preciso crer e executar ela, sabe? Com verdade, com ação, com entrega. Não ficar, mas será? Eu sei que muitas pessoas têm problemas com seus pais. Muitas pessoas, a maioria delas, assim, aqui no Brasil e no mundo, toda pessoa que tem filho, ela é normalmente muito atacada, né? Então, ela acaba... Não estou falando só de ataque espiritual, não, tá, gente? Mas os nossos próprios problemas internos. Então, o fato de muitas vezes os nossos avós terem tido problema com os pais, já tem muita chance de nós também termos problemas com nossos pais. Porque são bloqueios emocionais que nós vamos pegando. E não é que, eu não tô aqui falando, meu pai, minha mãe é culpado disso, não. Cada um vai até onde consegue, até onde dá, até onde tem força, até onde tem conhecimento. Tantas coisas lá atrás eu não tinha conhecimento. E talvez até já existia, mas eu não tinha conhecimento. Então, se hoje eu tenho algum conhecimento e tenho uma rede social que eu posso passar essa informação, essa mensagem, eu vou passar, porque tem pessoas que querem esse conhecimento. Tem pessoas que estão clamando a Deus, estão pedindo para Deus para ter uma resposta. Então, e é uma resposta simples. Gente, as coisas de Deus são simples. Eu tenho certeza que isso é muito forte para todos nós, porque o ser humano ele quer assim inconsciente que as coisas sejam complexas, que tudo seja muito difícil para poder resolver. Nossa, o meu problema é o mais sério. Gente, as coisas de Deus são simples, só que elas são difíceis de resolver, elas são desafiadoras. Elas não de resolver, elas são difíceis de você executar, sabe? Como assim? As coisas de Deus são as mais simples possíveis, só que você normalmente não vai conseguir executar. Não é porque não é simples,
mas porque vai exigir de você. Vai exigir que você mude. Exige de nós. Então, quando exige de nós, aí fica difícil. Aí é melhor a gente tornar aquilo enorme, difícil, não simples e mudar tudo para poder tentar ocupar muitas vezes alguém, do que perceber a nossa responsabilidade, a falta de ação que eu tô tendo ali. Então, que esse tempo desses 40 dias seja um realinhamento com Deus, um realinhamento de você com Deus. Faça esse realinhamento, né? Que essas lives sejam para você parar e refletir, de você se realinhar, de você ser um novo cristão. Sabe, o que será que eu tô fazendo tudo certo, conforme Deus quer para mim? Será que eu tô sendo obediente o suficiente para Deus me entregar muito mais? Vocês sabem que existe o reino, existe os salvos e os reinantes. Deixa eu tomar mais água aqui. Existem os salvos e os reinantes. Tem um mosquitinho aqui. Existem os salvos e os reinantes. Quem que é os salvos? Os salvos é aqueles filhos ou aquelas pessoas, independente, que aceitam Jesus na vida delas e que renunciam à vida de pecado, aceitam Jesus, nascem novamente e renunciam à vida de pecado e decidem seguir com Jesus. E essa pessoa, ela é salva, ela está salva quando ela aceita Jesus. E claro, gente, que precisa de uma caminhada, precisa de renúncias, precisa de transformação de dentro para fora, de um processo. E dentro desse processo dos salvos, você pode governar a si mesmo. E como que é governar a si mesmo? Às vezes eu falo algumas coisas aqui no meu Instagram sobre autogoverno, sobre fazer o que tem que ser feito. E aí eu quero explicar sobre isso. Os governantes, eles governam a sua própria vida, as suas próprias emoções, o seu próprio sentimento. Então, isso é como se fosse uma liberdade. Liberdade não é eu fazer o que eu quero, mas sim fazer aquilo que eu não quero, não fazer aquilo que eu não quero, eu poder fazer aquilo que eu não quero. Então, quando eu faço o que eu quero da minha vida, eu estou sendo escrava das minhas vontades. E quando eu faço aquilo que precisa ser feito, aquilo que é bom, eu estou sendo livre. Eu estou sendo livre, porque, gente, a liberdade, ser livre, é ser livre em Cristo. É ser livre em Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, não é? Então, eu queria falar assim sobre também a dispensação da graça. A dispensação. Então, antes de Jesus, tinha a dispensação da lei. E depois, estamos num tempo, quando Jesus veio e morreu na cruz por nós, começou a dispensação da graça. Então, e o próximo vai ser a dispensação do reino. Então, o que é o reino? É o governo. Só vai reinar quem se autogovernar. Então, se eu vivo, muitas vezes a pessoa está salva, mas ela não se governa, ela não tem um governo sobre si própria. Então ela se deixa levar pelas vontades, pecados, medos. Então ela não tem um autogoverno. Ela é totalmente dependente, ela não se governa. Ela é conduzida por aquilo que as pessoas da terra diz, por aquilo que muitas vezes ela mesma diz, entende? Não é só... o governo é quando eu consigo viver realmente
sobre a vontade do que Deus quer para mim. Ele é o maior, né? Ele é o Rei dos Reis. E para que eu governe, para que eu reine também com Deus, lá quando estiver na época do reino, na dispensação do reino, eu preciso me autogovernar aqui nesse tempo. Por que eu citei a dispensação da lei e a dispensação da graça? Porque o Davi, rei Davi, por exemplo, foi uma pessoa que viveu antes a dispensação. Na época da lei, quando ele vivia na época da lei, não tinha dispensação da graça ainda, era só a lei. Só que ele, como ele tinha um coração muito puro e muito conectado com Deus, ele viveu a graça. Ele recebeu a graça antes de estar no templo. Então nós podemos viver isso também, podemos viver o autogoverno antes de entrar, né? Podemos viver o reino antes de entrar na dispensação do reino. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eu queria muito falar sobre isso, né? Eu nunca falei isso aqui no meu Instagram, nunca falei essas coisas aqui, mas eu decidi agora que eu vou falar mais sobre isso. É um meio que eu tenho e tem muita coisa que tem no meu coração e que eu sei que algumas pessoas que não escutam as pessoas que eu escuto, não seguem as pessoas que eu sigo, precisam dessa palavra, disso que tá em mim. Então, se eu tô aqui falando e você vai ouvir essa live ou tá ouvindo essa live, com certeza é para você. Nós estamos muito distraídos, gente. Por isso que eu vim aqui também, porque a distração tem tirado a gente do foco, tem afastado a gente de Deus. Mais uma aguinha. Nós estamos distraídas com o mundo, distraídas com nossos problemas, com os nossos objetivos, com o que nós temos que traçar, com as coisas que nós temos que fazer, com os problemas da vida e com muitas vezes o celular, a internet, a tecnologia, a televisão, o filme, encontros, né, relacionamentos fora, e a gente tem se perdido. Tem muita gente que tem se perdido, e eu vou te falar, até eu, muitas vezes eu me perco aqui, cheia de afazeres na minha casa, com os meus filhos, muitas vezes assistindo televisão, olhando o celular, e por mais que eu tenha uma busca já interna com Deus, é muito pouco, gente, sabe por quê? Porque eu não estou vivendo ainda o extraordinário. Eu não estou vivendo o extraordinário. Então a gente precisa, e eu tô falando isso aqui, né, confessando aqui para vocês que eu não estou vivendo o extraordinário da minha vida. E por quê? Porque tá faltando obediência, tá tendo muita distração. Então eu tô vindo aqui contar isso para vocês, e te ajudar e me ajudar a buscar esse relacionamento maior com Deus, a aumentar a nossa fé, a aumentar a nossa obediência. Tudo isso, gente, a gente precisa executar, ir para a ação da fé, tirar o nosso tempo com Deus, realmente, tirar todo o tempo, gente, de verdade. O tempo com Deus é todo o tempo. E isso que eu acho que é um desafio para nós. Não é só o tempo que nós vamos na igreja, não é só o tempo que nós paramos aqui para fazer uma leitura, não. É todo o tempo. Todo o tempo se arrependendo, todo o tempo pedindo perdão. E que cada vez mais isso seja cada vez menos, né? Para que a gente busque mesmo essa santidade. A gente fala muito que Deus é nossa prioridade, não é? Não, Deus é minha prioridade. Mas será que realmente tem sido a nossa prioridade? Porque para mim, muitas vezes a minha prioridade tem sido os meus filhos, tem sido a minha casa, muitas vezes. E não Deus.
Então eu tô aqui para que isso seja, para trazer clareza para vocês, assim como tem sido para mim também. Então tudo que eu tô falando aqui, gente, é para mim e é para você. É como se fosse uma mensagem profética, realmente. Muitas vezes o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida não está sendo, porque nós estamos com muitas distrações. Não se distraia do verdadeiro objetivo. Então, nesses 40 dias, como eu disse, né, eu vou fazer jejum, eu vou orar todos os dias com o meu marido. Quem for casada, quem não for casada também, ora todos os dias. Quem for casado, ora com seu marido, sabe? Chama ele, fala, vamos fazer uma oração comigo. Só isso, gente. Não precisa converter o seu marido, não, só fala, só venha comigo. Só venha comigo. Deus tem tantas promessas para nós, muitas promessas, só que nós não vamos acessar essas promessas se nós não formos obedientes, se nós não diminuirmos os pecados. A maioria de nós não está acessando essas promessas. É muito interessante, eu esqueci de pegar aqui, mas as promessas de Deus são inúmeras. Então tá lá, eu sou curada, eu sou amada, eu sou mais que vencedor. Então, como é que tem tantas pessoas doentes? Como é que nós não estamos vencendo na vida? Em todas as áreas. Como é que a gente está perdendo pro pecado? Como é que a gente está perdendo pro pecado da inveja, da fofoca, da gula, da comida, sabe? Como que a gente está perdendo para isso, para essas coisas, sabe? Pecadinho de estimação. Ah, mas eu não peco, mas chega e começa a fofoca. Eu não peco, mas eu tô cheio de bloqueios emocionais. Vocês sabiam, gente, que isso também nos leva ao pecado? Bloqueios emocionais nos levam também a pecar. Nossa, mas por quê? Porque quando nós não nos desenvolvemos como pessoas, nós não damos conta de levar essa mensagem adiante. Nós não damos conta de servir, gente. É muito louco isso, porque esses dias mesmo eu ouvi isso. E eu sempre penso assim, nossa, eu quero ficar quietinha no meu canto, mesmo sendo mãe da Carol e do Dudu. Pra que fazer outras coisas? Quando nós nos omitimos, nós também estamos pecando, porque Deus coloca uma mensagem em cada um de nós, sabe? É através do seu bloqueio que você vai se desenvolver. E desse bloqueio, dessa dor que arde aí dentro de você, que se você curar essa dor através de Cristo, você vai ser uma testemunha viva. Você vai ser uma pessoa que vai testemunhar o amor de Deus, a cura de Deus na sua vida. E quantas outras pessoas não serão curadas através do seu testemunho, através da sua cura. Então, quanto mais você se desbloquear, quanto mais você curar os bloqueios internos, as maldições hereditárias da sua casa, da sua vida, quanto mais você se limpar de todas as coisas, gente, não é só você falar, não, Jesus me curou. Gente, é você realmente falar, ir para a ação. Como é que você pode ir para a ação naquilo que você foi curada? Como que você pode mostrar isso? Como que você pode levar essa cura para mais pessoas? Porque a cura não pode ficar só em você. Não pode. Você está sendo egoísta se você não se desbloquear. Ah, mas é com as pessoas do meu Instagram, eles nem vão entrar. Olha aqui na minha live, tem poucas pessoas, eles não vão ligar. Mas não é sobre quantas pessoas tem na live, mas muitas vezes
são pessoas da sua própria família, são pessoas de dentro da sua casa, seus filhos. Ah, mas eles também não me ouvem. Tudo bem, não é para te ouvir. Um cristão não precisa só falar. Na verdade, ele tem que exalar Cristo. Na verdade, nós temos que demonstrar Cristo através das nossas ações, através daquilo que nós somos, sabe? Nós precisamos, se Deus está falando que nós somos luz, que nós somos sal na terra, que os filhos dele, ele quer que nós sejamos sal e luz na terra, então quando nós pisarmos o nosso pé em algum lugar, a luz tem que ser bem antes, a luz tem que vir antes de nós. Nós precisamos resplandecer Jesus. E realmente uma pessoa que é curada, que é desbloqueada, que prospera em todas as áreas, que é próspera, que não vive de condição, que vive de decisão e de obediência a Deus. Tudo isso, as ações, só o ser mostra muito mais. E outra coisa, quando eu vou me desbloqueando, eu também vou liberando aqueles que vierem depois da minha vida, né? Os meus filhos, os meus netos, todos aqueles que vierem depois, quando eu não guardo segredos, quando a minha vida é uma vida aberta, uma vida que, imagina, a gente tem que modelar Cristo, não é? Cristo escondeu alguma coisa, ficava debaixo dos panos, os pecados, ele nem pecou, gente. Então nós precisamos expor mesmo, não é viver uma vida de exposição, de entrega, não é só aquilo que eu quero mostrar, uma foto bonita, um vídeo bonito no YouTube, no Instagram. Não, a nossa vida ela precisa ser aquilo que ela realmente é. Só que muitas vezes a gente não quer mostrar as dificuldades que nós temos, aquilo que realmente está sendo. Não é verdade? Eu sei, eu não tô falando só de você, tô falando de mim mesmo. Eu tô falando de coisas que é reais, da vida real, gente. Eu sei como que é. Então, que a gente realmente se pergunte: por que a minha vida não tá mais plena? Aonde que é? Me dê clareza, Pai. E eu quero também aqui trazer mais clareza para vocês sobre essas coisas, inclusive aqui que eu falei sobre ser pecado a gente não se desenvolver, a gente não se desbloquear. Não é fácil quando você decide começar a ler a Bíblia. Outra coisa, ler a Bíblia. Eu quero que vocês aqui que vão me seguir comecem a ler a Bíblia também. Se você não lê a Bíblia inteira, sabe, se você não tem o hábito de ler, queira ler, sabe? Busque ler a Bíblia. É muito importante a gente ir na igreja, é muito importante a gente transbordar sobre Deus, mas é muito necessário que a gente leia a palavra. Não, pra gente não ficar só à mercê daquilo que alguém diz, sabe? Alguém falou, tem aqui a palavra. Eu acho que eu achei aqui, ó. Quem quiser vir a mim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ó, Lucas, estava aberto aqui, você vê que minha cabeça não estava muito boa. Ó, Lucas 9, do 23 até o 25. Vou ler aqui, tá? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui o instrumental. E dizia a todos, foi Jesus, tá, que disse aqui: quem quiser vir após mim, quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz a cada dia e me siga. 24. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a salvará. Então, para mim, isso aqui é muito forte. É muito forte mesmo. É muito um alerta para nós. Será que nós estamos querendo salvar a nossa própria vida? Querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade?
Ou será que nós estamos deixando a nossa vida? E aí, olha só, eu vou ser mais clara aqui, vou falar meio rasgado. Eu faço lives aqui, faço lives de leitura bíblica, eu transbordo no que eu posso. Mas, gente, na hora de ser obediente, não é fácil, porque Deus vai te chamar para aquilo que você não quer fazer. Você entende? Aquilo que você não quer fazer, aquilo que não tem lógica, sabe? Abrir uma live para mim, por exemplo, eu não gosto. Eu já fiz várias lives, mas eu não gosto. Essa é a verdade. Vem muitas coisas na minha mente, muitas coisas eu não gosto. Então, isso que eu faço é um exercício mesmo, para eu fazer coisas que eu não gosto. O que é? É me desafiar. Se fosse fácil, gente, seria tão bom. Mas Deus vai te chamar para algo que você não quer. Você não quer fazer. Você fala, não, isso aí eu não faço de jeito nenhum. Para de ir nessa comunidade, vai em outra, sabe? Às vezes Deus vai te chamar para coisas que você fala, Deus, não tem como, eu moro muito longe, não tem como eu falar com essa pessoa. E outra coisa que eu quero alertar aqui, antes eu tinha muita dificuldade de ouvir Deus. Eu tinha dificuldade de saber quando era de Deus ou não. E aí eu quero aproveitar aqui esse momento para falar sobre isso, falar sobre como eu fiz para conseguir ouvir Deus, conseguir saber que era a voz de Deus e não a minha própria muitas vezes. E isso é muito, muito importante, porque muitas vezes é a nossa própria vontade. Muitas vezes é a nossa própria vontade. Mas para você saber que é Deus, você precisa estar numa caminhada. Você precisa estar numa caminhada. Você precisa pedir a Deus. O que é essa caminhada? É essa busca, essa buscar a Deus. Quando eu ouvi Deus a primeira vez, quando eu senti a presença do Espírito Santo, eu sabia que era Ele. Sabe por quê? Porque eu estava pedindo para Deus. Deus, fala comigo. Você não fala comigo. Você só fala com as outras pessoas e não fala comigo. Por que eu não? Por que eu não? Gente, isso é um pedido. E não foi na mesma hora que ele falou comigo. Eu pedia várias vezes. E quando ele falou, quando eu senti a presença dele, eu não parava de rir. Eu sentia que ele estava ali. Então isso é muito individual. Tem pessoas que sentem de outras formas também. Mas sempre vem com um processo, uma caminhada. Outra coisa, Deus, Ele não vai nunca falar pra você. Deixa eu falar pra Alexa ficar quieta. Alexa, desligar. Alexa falando os lembretes aqui. Deus nunca vai falar algo mal, sabe? Nem mal, nem egoísta. Sempre vai ser, quando ele falar com você, muitas vezes vai ser algo difícil, assim, que você vai falar, nossa Deus, isso não é possível não, que você esteja mandando eu fazer isso. Mas isso vai queimar no seu coração, porque você não vai querer fazer. As coisas de Deus é algo assim, o que você consegue fazer, já é pra você ter que fazer. Por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, abrir uma live, gente. Quem não consegue, né? Quem não tem Instagram? Todo mundo que tem Instagram já pode fazer, né? Mas Deus vai pedir algo extraordinário, porque Ele é o Deus do extraordinário. Porque quando você tiver que obedecer Ele, você vai ter que dar o passo. E Ele vai vir com todo o resto para você. Vai vir com a coragem, vai vir com a palavra, que nem hoje quando eu vim, Deus, eu não sei muito bem se eu vou lembrar o que eu tenho para falar, mas Ele eu só precisava vir, sabe? Eu só precisava vir, eu já estava adiando há muito tempo. Não demora para atender a Deus também, não demore. Não demore para obedecer.
Então, leia a Bíblia para que você não seja aquele ouvinte, né, que vai lá na igreja só para ouvir a palavra, ou que alguém tá falando um vídeo, e tudo isso é importante também. Não tô invalidando todo o resto que eu tô falando aqui, mas que você busque a Deus na palavra, sabe? Tenha a sua Bíblia, pesquise aqui, risca, a minha, tudo riscado, ó. E marca, eu tenho duas, inclusive, as duas são riscadas. E eu também tenho no celular. Então, pare tempo, pesquise, use o Google, sabe? Pesquisa lá no Google que explicação sobre esse capítulo. Pesquisa. Cuidado com a religiosidade também, gente. A religiosidade é muito complicado, porque a religiosidade nos afasta de Deus e nos afasta de nós mesmos. É muito, muito louco isso, porque acrescenta os bloqueios, sabe? A religiosidade aumenta os bloqueios em nós. Deixa eu tomar mais uma água. E hoje eu quero te chamar aqui também para sair da zona de conforto. Essa frase é comum, né? Sai da zona de conforto. Uma vez eu até ouvi uma pessoa falando assim, mas que zona de conforto? Eu nunca estive em zona de conforto. Mas você já esteve sim. Você está na zona de conforto. Assim como todos nós estamos sempre numa zona de conforto. A gente busca o tempo todo uma zona de conforto. Você sabia disso? Ah, não, mas que é isso? Eu não tenho uma vida boa, né? Eu não tenho uma casa maravilhosa, eu não tenho um carro maravilhoso, eu nem tenho um carro, ando de ônibus, ando desconfortável todo o tempo. Mas, gente, que é a zona de conforto? Não é você ter um conforto na vida, não é sobre isso. É sobre você não querer fazer algo mais da sua vida. É sobre você estar assim, eu trabalho aqui mesmo, nesse lugar, ganho um salário mínimo, eu queria mais, mas o governo não aumenta o salário. Eu queria mais, mas eu vivo assim mesmo, né? Minha família é pobre, meu pai é pobre, minha mãe é pobre. Eu queria falar mais de Deus, mas eu trabalho muito, sabe? Eu não consigo, eu tenho vergonha de abrir uma live, eu não sei falar de Deus para os meus filhos, eu não entendo a Bíblia. Eu já vi assim também, eu sinto muito sono quando eu começo a ler a Bíblia. Deixa eu te falar, realmente, ler a Bíblia vai dar sono. Ler a Bíblia, caminhar, né? Compreender dessa palavra que Deus deixou aqui escrito para nós, ó o tanto. Eu sei que eu tenho a minha, vocês vão ter a sua aí. E realmente a carne não vai querer fazer. A sua carne, a nossa carne, ela sempre vai contra. Vai aparecer imprevistos, vai acontecer coisas, né? Para você não conseguir, vai te dar sono. Você fala, não, eu vou ler de madrugada. Vou acordar e eu vou estudar a palavra de madrugada, porque durante o dia tá difícil. E Deus também fala, me busque de madrugada. Tem muito poder na oração de madrugada, na leitura da palavra de madrugada. Então, se você sente de fazer isso, faça, porque também Deus está falando para nós fazermos isso. Mas aí vai vir assim, não, mas eu sinto muito sono. Mas eu não estou conseguindo. Olha só, um testemunho meu, outro, né? Eu falei pro meu marido, vamos fazer 3 dias de oração de madrugada? A gente acorda e vamos orar. Vamos orar por mim, um dia orando por mim, outro dia por você, outro dia pela nossa família, né? Família, crianças, tudo, empresa. Vamos. Gente do céu, deixa eu te falar, a gente não deu conta. Foi tanta provação, mas a gente ainda vai fazer isso aí, ó. Tô fazendo um compromisso público aqui. E depois eu vou vir contar pra vocês como é que foi. Nós fizemos 2 dias, o terceiro dia, tudo aconteceu. Foi bem na época que a minha avó morreu. E aí a gente teve que viajar. E aí, sabe, um monte de coisa. Muitas coisas aconteceram.
Mas foi porque tal coisa aconteceu. Gente, não importa o que esteja acontecendo. O compromisso com Deus, o compromisso da gente buscar a Deus tem que ser maior do que tudo que está acontecendo. Mas é porque fulano morreu, né? No caso, minha avó tinha morrido, mas eu não morri, eu estou aqui. Então, não importa o seu compromisso com Deus, que é o seu firmando o seu compromisso. O seu compromisso com Deus tem que ser independente das suas vontades. Mas eu não sinto vontade, eu não sinto que eu dou conta, eu não sinto. Então tem que ser além do seu sentir, tem que ser além da sua vontade, do seu sentir, tem que ser além. Tem que ser além. Eu falei pra gente se negar a nós mesmos, pra gente ter as promessas de Deus. E aí eu falei do Lucas 9, do 23, eu até li. O problema não está com Deus. Muitas vezes nós não acessamos as promessas de Deus, mas o problema não está com Deus, está conosco, está com a gente que não se desenvolve, está conosco que a gente não amadurece. A gente não quer tomar a nossa cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz não é viver em sofrimento, gente. Não é viver em sofrimento. Tomar a cruz é você confiar no Senhor e viver aquilo que você precisa viver. E muitas vezes vai doer, pode ser que tenha dor. Bom dia, amor. Pode ser que tenha dor, mas o sofrimento não precisa. A cruz é você viver aquilo que você tem que viver, mas você não precisa ficar sofrendo, porque Jesus ele já viveu todo o sofrimento, todo o perrengue, né, que fala, ele já viveu por nós. E deixa eu te falar, ele viveu com maestria. E nós que não precisamos, nós não estamos vivendo com maestria. Nós não estamos vivendo a nossa cruz, carregando a nossa cruz. Nós estamos em sofrimento por carregar a nossa cruz. Já parou para observar como você está em sofrimento por aquilo que você tem que viver? Eu conheço mulheres que querem reatar o seu casamento, melhorar o seu casamento, e ao invés de carregar essa cruz com alegria, com transformar, gente, precisa transformar de dentro para fora, não, ela está em sofrimento. Eu preciso viver isso aqui, eu preciso cuidar da minha casa com dor, com sofrimento. Carregue a sua cruz com alegria, porque o perrengue é de Deus, é de Jesus, ele já passou por esse perrengue. E ele viveu tudo o que ele tinha que viver por você, por mim. A gente não precisa mais ficar nesse sofrimento, mas precisamos sim carregar a nossa cruz, viver a nossa cruz, sabe? Fazer esse desbloqueio interno. Lembra que eu estava falando que os bloqueios são pecados? Os bloqueios nossos internos são pecado. Por que eu estou vivendo nesses pecados? Porque eu não quero viver a minha cruz, eu não quero olhar para dentro de mim, eu não quero acessar aquilo que dói dentro de mim. Eu até esqueço. Aí que entra o inconsciente. A gente manda pro inconsciente porque aquela dor é tão forte que é melhor ficar lá escondida. Eu não preciso. Eu coloco um muro, eu coloco uma pedra em cima e segue a vida. Não segue. A vida não segue. Você fica patinando, você fica tocando de roda. Você não prospera. Você não acessa o melhor dessa terra, o melhor da sua vida. Jesus morreu na cruz. A gente não consegue entender, gente, a grandiosidade do que é Jesus ter morrido na cruz por nós. Nós não conseguimos.
quando eu era pequena, e toda vez que eu falo assim, eu me lembro daquele Corinthians, né? Quando eu era pequena, eu fazia coisas de crianças. E agora que eu cresci, será que eu tô fazendo ainda coisas de criança? A gente tem medo até de crescer, não é? E quando eu ia falar que quando eu era pequena, eu via aqueles filmes assim na época da crucificação, na época da quaresma, eu via aqueles filmes de Jesus sendo crucificado na televisão, e eu sentia assim que Deus tinha morrido por mim e que eu precisava recompensar de alguma forma, que eu precisava fazer algo para recompensar aquilo que Jesus tinha feito. Só que hoje, como eu sou grande e eu tenho me desenvolvido como pessoa, eu entendo que não é o que eu preciso fazer por Jesus, porque Ele já fez, já está feito. E Ele fez com amor, com alegria porque com entrega. O que hoje eu preciso fazer para retribuir, não é nem retribuir, mas para, como a gente fala, né, para honrar. Eu preciso me desenvolver, eu preciso ser próspera, eu preciso ser obediente. Ser obediente, que é ser temente. Ser temente é o mesmo que ser obediente. Realmente, às vezes Deus vai te chamar para ir servir comida para alguém numa igreja. Às vezes Deus vai te chamar para largar esse trabalho que você tá. Às vezes Deus vai te chamar para ser mãe, para parar um pouco aquilo que você está fazendo e se dedicar na sua casa. Às vezes Deus vai te chamar para tirar essa arrogância que nós temos, sabe? Para pedir perdão, para diminuir o nosso ego. Às vezes Deus vai te chamar para tantas coisas e você vai precisar ser obediente. Deus vai te chamar para ler a Bíblia de madrugada e você vai precisar ser obediente. Só que naquela época que eu era criança, eu pensava que eu tinha que ir na igreja só ali, que eu tinha que fazer algo ali para retribuir o que Deus tinha feito por mim. Era isso que eu pensava, era isso que eu entendia que tinha que ser. E de fato eu fazia isso, gente. Eu vivia dentro da igreja, mas eu era criança. Mas hoje eu cresci e eu sei que não é só isso que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer. Viver na obediência, viver temente a Deus é muito mais do que eu ir na igreja, eu ajudar um amigo, ajudar um irmão, é muito mais. E isso também é, tá? Não tô falando que não é pra fazer, tá, gente? Tem que fazer também. Mas é você se transformar de dentro, é você olhar as suas feridas, as suas dores com coragem, é você carregar a sua cruz. É muito mais fácil eu carregar a cruz do amigo, da amiga. Não, mas não é fácil, Fabiana, é difícil também, porque muitas vezes a gente não consegue resolver, não é? Eu sei como é que é. Eu também trabalho com ajuda. Muitas vezes a gente não consegue ajudar. Eu nem sei quanto tempo tem aqui de live já, mas mais difícil de que ajudar alguém, pode acreditar, é ajudar você mesmo. É diminuir o seu ego. Jesus é a nossa calmaria. É diminuir o seu ego, é viver aquela dor que você precisa viver, que você vai precisar chorar, que você vai precisar gritar para Deus. Deus, sozinha eu não dou conta, eu não vou mais correr dessa dor, mas sozinha eu não consigo. Eu consigo se for com o Senhor. Dor de rejeição, dor de abandono. Essas dores, gente, é uma dor que toda a humanidade tem. E quantas vezes nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos abandonados por qualquer coisa, de verdade, por qualquer coisa a gente se sente assim.
Só que ao invés da gente tratar essa dor, ao invés da gente suportar essa cruz, de sentir essa dor, o que a gente faz? A gente busca outras coisas. A gente busca, né, cuidar de um filho, né, zelar de alguma coisa, do marido, do trabalho, de algo. A gente se distrai. Vocês estão entendendo? A gente se distrai. Então esse negócio, gente, se Deus quiser, Deus já quer. Lembra, eu falei isso aí. Deus já quer que você faça. Ele já fez por você. Ele já fez por você. Ele já fez por mim. Só que nós precisamos nos desenvolver em nós. O problema não é ele. O problema é você que não carrega a sua cruz, que não busca suportar as suas dores. Oh, Paola, querida. Sensacional, foi usada por Deus. E eu demorei muito pra vir. Era pra ter feito essa live faz muito tempo. Esse, na verdade, gente, é um desafio. São 40 dias de live que eu vou fazer. E todos os dias, Deus vai entregar algo novo na sua vida e na minha vida. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero me aproximar. E o que eu profetizo para você é que você também vai se aproximar de Deus. Não é só no que nós já temos feito, mas no algo mais. Deus tem algo mais para você. Só que você vai precisar, assim como eu, galgar, sabe, de glória em glória, de pequeno em pequeno. Ele, sabe, Davi, ele, antes dele se tornar rei, antes dele matar o gigante, antes dele matar o gigante com a pedra, como todo mundo conhece essa história, ele tinha matado um urso, né, um leão, porque ele cuidava das ovelhas, então ele tinha matado já um urso e um leão. Então quando Deus colocou isso para ele, essa nova missão para ele fazer, quando foi colocado isso, matar uma pessoa, um gigante, ele já tinha passado por aquele processo de matar um leão. Então, como Deus já tinha aquilo para ele, você entende? Deus já tem algo maior para você, mas você não está se desenvolvendo, você não está suprindo, você não está carregando a cruz do mínimo. Deixa eu ver aqui. Quando dependemos com Deus, somos mais fortes do que imaginamos. Ninguém pode nos parar. Exatamente, Paola. Exatamente. Só que eu vejo, sabe, Paola, que por mim, de verdade, por mim, muitas vezes a gente fala isso. Quando nós dependemos de Deus, nós somos muito fortes. Só que, sabe qual que é o problema? A gente entrar num desafio para depender. E isso tem muito a ver com nós, com os nossos bloqueios. Sabe, eu tenho algo com meu pai, que eu disse aqui, né? Muitas pessoas têm problema com o pai, acho que eu não terminei de falar. Às vezes o pai, né, foi omisso, não governou, que nem era o meu caso. Quando eu era criança, eu não confiava. Eu achava que quem ia fazer era minha mãe, não meu pai. E isso, gente, vem carregando até hoje na minha vida. Até quando é um processo, eu preciso todos os dias conectar com Deus e perceber isso. Porque quando eu falo, não, eu vou depender de Deus. Só que aí o meu inconsciente fala, não, mas quem tem que fazer sou eu. Será que ele vai fazer mesmo? Isso não é racional. É inconsciente. Não é porque eu tô sendo má de falar isso aqui. E nem meu pai, tadinho. Meu pai é maravilhoso. Isso era tudo meu. E isso atrapalhou a forma com que o meu relacionamento com Deus fosse de realmente uma entrega. Entende? Quando eu penso, Deus, eu vou confiar totalmente em você. Aí eu penso, mas será que ele vai fazer mesmo? Assim como eu pensava lá quando eu era criança. Mas será que ele vai conseguir mesmo?
Será que meu pai vai conseguir mesmo fazer isso? Será que se eu for mais boazinha, se eu fizer tudo certinho, se eu não esquecer de nada, tudo se eu... Entende, gente, que Deus não tá... O amor de Deus, ele é um amor que independe. Ele é um amor sem condições. Ele te ama mesmo sem você fazer nada por ele. Entende? Não depende de... se eu for uma mulher boazinha, uma menina boazinha, ou boa, ou se eu fizer certinho tudo, então Deus vai me amar. Gente, Deus nos ama até mesmo com os nossos pecados. Com pecado, com vida torta, com tudo. Ele nos ama. E o amor, ele é decisão, não é um sentimento. Eu tô cheia de sentimentos aqui agora, mas o amor não é sentimento. Isso não é amor que eu tô sentindo aqui, né? Apenas. É um sentimento de gratidão. E o amor não é um sentimento, é uma decisão. Assim como eu decidi vir aqui abrir essa live hoje. Eu decidi por amor. A decisão é o amor. Eu decido amar. Muitas mulheres nos relacionamentos. Eu não amo mais o meu marido. Poxa, o amor é decisão, amiga. Janete, querida. O amor é decisão. Depois eu vou fazer live também falando sobre os 3 tipos de amor. Vai ser bem linda essa live. Quero que vocês entrem, hein? Ai, gente, então vamos lá. Os planos que ele tem para nós vai acontecer. Vai acontecer. Querida, que linda, saudade, Janete. Obrigada por entrar. Os planos que ele tem para nós vai acontecer. Só que depende das nossas escolhas. O homem ainda tem escolha. Nós ainda temos escolha, gente. Nós temos escolha. As pequenas escolhas. Já viram aquela frase? O que faz, o que molda a nossa vida, o que dá o que é a nossa vida, é dosado pelas nossas pequenas escolhas. Então, se eu decidi, se eu escolhi comer mais saudável só hoje, amanhã, depois, o ano todo, no final eu vou ter uma vida mais saudável, um corpo físico mais saudável. Se eu decidir encarar as minhas dores e ressignificar, no final eu vou ter menos doença. Se eu decidir perdoar as pessoas, se eu decidir me perdoar, eu vou ter um resultado diferente daquelas que não perdoam. E eu não tô falando para você ficar se comparando com ninguém, não é isso. Mas para você entender que é dos micro resultados que a sua vida se torna no grande. Que os seus resultados, os resultados grandes vêm através dos micro resultados. E eu sei que parece que falar realmente, para mim é assim também. Porque parece que quanto mais eu falo, quanto mais eu sei, parece que eu não estou executando, parece que não está sendo para mim. Mas é por quê? Porque muitas vezes eu não estou contando os meus micro resultados. Eu não estou agradecendo, eu não estou comemorando os meus micro resultados. Todo micro resultado é importante. Todo micro resultado é importante, porque lá no fim ele vai ter sido um grande resultado. Então, que a gente escolha, nós ainda temos escolha e que nós escolhemos o caminho de Deus. E o caminho de Deus é estreito, gente. O caminho de Deus não é largo, é difícil mesmo, não tem atalho. Vai dar vergonha mesmo, você não vai querer fazer, o seu corpo não vai querer fazer, não vai querer. Tudo vai cooperar para ir contra aquilo que Deus quer que você, aquilo que Ele propôs para você. E eu sei que parece que vai ser muito difícil, mas é simples. Lembra do que eu disse? As coisas de Deus são simples, mas elas são desafiadoras porque você quer viver na carne. Você quer viver nos prazeres da sua vontade, quer comer o que você quiser comer, quer falar o que você quiser falar, quer sentir o que você quer sentir, e não é assim.
Eu não me sinto amada. Sério, você não se sente amada? Mas você é. Comporte-se como se você seja amada, mesmo que você não sinta. Ah, mas eu me sinto rejeitada pela minha família, pelos meus amigos, pelo não sei o quê. Comporte-se como se você não seja rejeitada, porque você não é rejeitada. Ah, mas eu sinto. Não importa, o seu sentir está mentindo para você. Infelizmente. É porque o seu corpo, ele quer ir contra mesmo. Ele quer ir contra as coisas que são de Deus. Ele sempre vai lutar, é uma batalha entre corpo, alma e espírito. A carne sempre vai lutar para ir mesmo viver aqui a terra, as coisas da terra, o fácil, o gostosinho, sempre vai... Já viu falar que o carbono sempre puxa? Por quê? Porque o nosso corpo físico, que é terra, né? O pó, nós somos feitos do pó da terra, sempre vai buscar o quê? Pra gente ir para baixo, para a terra de novo, que é o pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, tudo isso vai buscar a morte. Tudo que a nossa carne busca é a morte. Eu sei que tá forte isso aqui, mas é isso. A gente sempre vai buscar se matar aos poucos. Mas só que Deus Jesus morreu, nos salvou na cruz para que a gente faça o quê? Para que a gente viva. Então, para que a gente viva, nós precisamos andar conforme a vida, não a morte. Deus vai nos entregar o que for necessário para a gente seguir a vontade dele, para a gente obedecer à vontade dele. Deixa eu colocar de novo aqui a música que saiu. Chega de ser vítima, chega de abrir brechas pro inimigo, chega de parar a nossa vida, de parar a nossa conexão com Deus por causa de coisas. Ah, mas aconteceu tal coisa. Chega, gente. Chega de colocar empecilhos para viver com Deus. É necessário que, para a gente acessar as promessas, é necessário que a gente acesse as promessas de Deus. Você que é filha, você que é filho de Deus, é necessário que você viva as promessas de Deus. Você já parou para pensar que Deus quer muito mais que você acesse as promessas dele do que você? Você sabe por quê? Eu acabei de falar. Quando você for curada através de Deus, você vai curar outras pessoas e Deus será conhecido. Olha aqui, quantas pessoas... a mensagem de Deus chega assim, através das curas. Nossa, eu não posso ficar calado com isso aqui que eu vivi. Deus falou comigo, eu obedeci, então olha, eu tô aqui falando. Outras pessoas vão conhecer esse Deus maravilhoso através de quem? De mim. Porque o Deus que fala lá na igreja, do Deus que é falado por aí, é diferente do Deus que eu, Fabiane, estou mostrando aqui. É diferente que Deus, que vocês vão falar aí, do testemunho de vocês, do meu testemunho. É fácil? Não é, mas é simples. E vai ter momentos que eu vou falar coisas aqui nessas lives para te confrontar, para me confrontar. Porque a gente tem que se confrontar. O confronto é bom, é importante, gente. Quantas vezes nós estamos vivendo na nossa vontade? Do jeito que tá ótimo, minha vida tá boa demais, tá maravilhosa. Não mexe com um time que tá ganhando, não é essa frase? Então nós vamos aprender juntas aqui a tomar a nossa cruz e viver, mas não ficar vivendo em sofrimento, viver em alegria, tomar a nossa cruz e sermos felizes, alegres com isso. Eu conheço muitas mulheres que vivem com seus maridos, às vezes o marido não é fácil, na maioria das vezes, né? Que pessoa que é fácil, gente? E ela vive
infeliz porque tem que viver daquele jeito ali mesmo, pode largar, não é? E vive infeliz. Tome a sua cruz e seja feliz com a sua cruz. Decida. Assim como a fé é ação, o amor é decisão, a alegria também é decisão. Eu decido ser alegre, mas eu não consigo. Então vá para Cristo, olhe no espelho, veja o quanto você é amada, você é completa, sabe? Seja grata. Eu quero fazer uma live só sobre gratidão. Não tem como nós vivermos mais debaixo da lei, pois em algum momento, eu falei da dispensação da lei, né? Em algum momento vamos errar, pois pecamos. Mas Deus, ao entregar Jesus, pegou a nossa vida, pagou com a vida, pagou a nossa dívida e nos salvou. Então a nossa dívida já está paga. A gente não precisa mais viver na peleja. Se Ele fez isso por você, por mim, por que você vive essa vida? Por que você vive nesse cativeiro? Por que a gente vive presa? Sabe? Por que a gente vive presa nas nossas vontades? Eu quero tal coisa, eu quero creme assim, uma casa assim, eu quero tais coisas. Por que a gente vive no cativeiro do querer? Por que a gente não vive as promessas de Deus? Eu ouvia muito falar sobre as promessas de Deus antes, quando eu estava conhecendo mais a Deus, eu não sabia que promessas eram. Eu acho que eu vou fazer uma live só sobre as promessas de Deus. Vou falar sobre elas, sobre muitas promessas. Tá tudo na Bíblia, gente. Tudo aquilo que Deus falou, que Deus e Jesus falou na palavra, na Bíblia, e são de promessas para os filhos, para aqueles que seguem Ele. Tudo pode acontecer com você também, comigo, com você. Só que para que aconteça, toda promessa que Deus escreve, que está escrito na Bíblia, sempre tem como você vai fazer aquilo. Então, se você for obediente, se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você se arrepender, então sempre tem como você vai fazer aquilo, como você vai receber, como você vai ser curada. Vai ter como, né? E vai ter o que você vai viver. Então tome a sua cruz, se arrependa, porque a peleja é de Cristo. E Ele já viveu. A peleja dele Ele já pagou. Então é só você viver na alegria. Deus não abandona a gente. Quem abandona Ele somos nós, não é? Quando a gente começa a ficar na nossa vontade, a gente acaba abandonando Ele. Mas Ele não abandona a gente. A sua carne não vai ter vontade, igual eu disse. Tem uma aqui, 2 Crônicas 14. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aqui, 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, gente, todos nós precisamos orar juntos, precisamos conectar, falar na mesma unidade de linguagem. Precisamos pedir, clamar a Deus. Muitas vezes aquilo que está faltando para você precisa de você se ajoelhar e pedir para Deus. Deus, eu quero encontrar com você. Deus, eu quero ter mais intimidade. Joelhe, ore e peça isso para Ele. Para de pedir coisa material. Para de pedir coisas. Peça intimidade.
peça discernimento, peça clareza. É isso que nós temos que pedir. Às vezes está faltando isso, você orar, você pedir ajuda para Ele. E também tem uma parte lá de Mateus também que eu separei esses três. Deixa eu ver se eu anotei, se eu abri aqui. Mateus 5h30, porque, gente, eu quero fazer essas lives às 5h30 da manhã. Ou às 5h30 da tarde, mas eu acho bem desafiador para mim. Ainda, por enquanto, vai ser 5h30 ou 6 horas. E Mateus 5h30 fala exatamente do pecado. 5h30 aqui. Se a tua mão direita é motivo de pecado para você, corte-a e jogue-a fora, porque é melhor para você perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Então, se você tem aquele pecadinho de estimação, aquilo que você toda vez pede pecado, foge desse pecado. Arruma um jeito de fugir disso. Foge. É melhor você cortar fora aquilo que está fazendo você pecar do que você ir inteira pro inferno. Tem uma frase aqui muito legal que eu anotei. Cada dia que buscamos a Deus, nos tornamos mais íntimos dele e mais íntegros. Integridade é a gente cumprir aquilo que a gente fala. Gente, eu não sei quanto tempo tem de live aqui, mas já tem mais de 1 hora. Eu vou ter que finalizar, hein? Mas tá tão gostoso falar essas coisas aqui. Eu não vou deixar salva essa live aqui, eu vou deixar salva no meu YouTube, tá? Pode ser que eu deixe salva 24 horas para poder salvar depois. Eu não sei como é que faz ainda, mas eu vou deixar salva no meu YouTube. Quem quiser, vai lá assistir. O que é integridade? Integridade é a gente cumprir aquilo que a gente fala. Sabe, aquela pessoa íntegra é aquela que fala e faz. Ela cumpre, por mais que seja difícil, doloroso. E muitas vezes a gente não é íntegro, não é? Muitas vezes. Então, que a gente caminhe na nossa vida nessa busca de integridade. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente seja obediente, quanto mais a gente busca Deus, mais íntimos dele nós vamos ser e mais íntegros também. Parar, né, de mentir com as mentirinhas. Alguém me liga, já tô indo. Ou manda mensagem, já tô indo, já tô no caminho, sendo que você nem saiu de casa. Né? Isso é só um exemplo, mas várias mentirinhas assim, que a gente comete diariamente. Às vezes, não conta uma coisa, nem para contar em outro momento. Não tem mentirinha e mentirona, não tem pecadão e pecadinho. Todos são pecados. E esses pecados, essas mentiras, elas abrem brechas para o mal. Abrem brechas para a sua vida não prosperar. Para a voz do mal, para os demônios, principados e potestades acessarem a sua vida. Acessarem a sua vida de alguma forma, sabe? Plantarem dúvida na sua mente. Então, por que colocar sonhos ruins, de pesadelos, ou de sonhos mesmo, qualquer sonho, gente, que muitas vezes os sonhos, ele também elimina, às vezes demônios que entram mesmo no nosso sonho, porque nós abrimos brechas durante o dia. Nós pecamos de alguma forma. Gente, tem tanta forma que a gente abre brecha que a gente não percebe. Quem não assistiu ainda, quem conhece, tem a pastora Tânia. Assiste algum vídeo da pastora Tânia para vocês verem. Ela fala muito sobre as brechas, né? Sobre as leis espirituais. Essas leis espirituais,
elas são assim, sabe a lei da terra? Se você mata alguém, se você faz uma coisa, né, sei lá, você matou alguém, você não vai ser punido, não vai ser preso, alguma coisa vai te acontecer, não tem como voltar atrás. Se você foi julgado e foi condenado, não tem como alguém ir lá e falar, não, você não precisa mais ficar aqui, não é? A lei espiritual é muito mais séria, muito mais rígida, séria não, rígida, do que a lei da terra. Então, se você abrir uma brecha, o mundo espiritual não tá dando sopa, não. Se você abrir uma brecha durante o dia, logicamente você vai arcar. O mundo espiritual vai atacar sim você, não vai deixar por acaso. Não vai dar, não, deixa isso daí, abriu essa brecha hoje da mentira, eu não vou atentar ela hoje, não. Pode acreditar, vai atacar sim, você vai ser tentado sim. Ah, mas tem só mentira? Não, tem fofoca, tem pornografia, tem vídeos que você vê, sabe? Tem idolatria, tem tantas coisas que hoje que é pecado e a gente, como cristãos hoje, a gente não sabe. Não é que a gente não sabe, na verdade a gente sabe. Por isso que eu tô falando para vocês lerem a Bíblia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, o Evangelho confronta com a vida que nós estamos levando. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, eu adoro uma fofoquinha. Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus, isso é pecado. E assim, óbvio que a pessoa usou essa palavra, fofoca, né? Então isso alertou a minha mente. Só que muitas vezes, gente, a gente faz a fofoca sem dar esse nome. A gente fala, não, isso aqui não é fofoca, a gente tá só conversando. Não, é fofoca. É fofoca sim. Ó, teve gente que acordou agora. Eu falei o máximo que eu podia aqui antes deles acordarem. Gente, ó, tá tarde esses meninos acordando agora. Então, que a gente comece a fechar as brechas da nossa vida. A fechar e não abrir mais, não abrir novas brechas. Todos os dias a gente ter essa clareza de que algumas coisas que nós estamos fazendo abre brechas para o mal entrar, para colocar dúvida na sua vida, para sua vida. Muitas vezes sua vida não tá indo para frente, não tá prosperando. Não tá prosperando, alguma coisa não tá acontecendo. Coisas, parece que a vida não tá indo para frente, sabe? Parece que falta algo. Como eu disse no comecinho, sobre a gente sabe, tá tudo bem, estamos na época de festa e tal, mas lá no fundo você sabe que algo tá faltando. E esse algo, deixa eu te falar, é Jesus na sua vida. Não é, e eu não tô falando assim, não, mas não é isso, porque eu amo sim Jesus. Mas você ama Jesus, mas você não está seguindo Ele. Você não está morrendo para você mesmo e vivendo para Cristo. Você não está negando a si mesmo e vivendo para Cristo. Porque senão você não estaria fazendo essas fofoquinhas. Você não estaria cometendo o pecado da mentira, da gula, esses pecadinhos que abrem brechas para sua vida. Brechas para você não prosperar. Brechas para sua vida ser atacada espiritualmente, sem você perceber. Vamos viver, gente, aqui na dependência de Deus. Vamos aprender todos os dias a ser dependentes de Deus, a perceber, através dos nossos bloqueios, quais são as dificuldades que nós estamos tendo. Eu sei que Ele te trouxe aqui nessa live para te dar discernimento, que você tenha mais clareza, que você busque mais a Ele, que você busque mais a Deus, busque mais a palavra. O reino é tomado pela força, pela sua força, a força que você tem feito. Você tem feito força para suprir, para ir além das suas vontades próprias? Você tem que fazer força para não pecar. É essa força que você precisa fazer.
força para não viver na vontade da sua vontade. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia, você não vai ter vontade de acordar cedo, mas vai fazer por escolha. Escolha fazer. Faça o que precisa ser feito. Viva de decisão. Eu decido. Quando a gente fala viver de decisão, quando eu estou falando aqui viver de decisão, não é só viver no financeiro, como eu pensava antes. Mas eu decido fazer essas 40 lives. Eu decidi, independente de... Eu vou fazer essas lives, 40 lives. E eu espero que você esteja aqui comigo nessas 40 lives. Nesses 40 dias de deserto aí, que nós vamos viver sorrindo, alegres. Eu não... Fale aí, decida. Eu não vou seguir... Eu não vou seguir mais o que eu estou sentindo. Para de seguir o que você está só sentindo. Eu vou viver o que Deus tem para mim, não o que eu estou sentindo. Eu não vou esperar sentir a vontade. Por isso, eu vou decidir fazer, mesmo que eu não tenha vontade. Mas por decisão eu vou fazer. Eu vou viver realmente o que Deus tem para mim. Se você não tivesse no seu autogoverno, você não ia fazer. Mas quem governa é você, é o seu espiritual. A gente vai deixar que o nosso espírito, que a nossa alma governe e não o nosso corpo. Então você vai decidir, mesmo que você esteja doente, mesmo que sua avó morra, como aconteceu comigo, mesmo que as coisas aconteçam, mesmo que o sono venha, decida, execute por decisão. Mesmo que você esteja passando por dificuldades. Jesus dormia na tempestade, lembra naquela passagem? Enquanto tudo estava acontecendo, Jesus tinha a calma. Sabe por quê, gente? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia. Então, isso trazia calma para ele. Isso trazia paz para ele. Então, que você também tenha essa calma, tenha essa paz, porque você tem que saber quem você é. Você não é qualquer pessoa, você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi adotado por Deus. Cristo é o único, Filho único, unigênito. Mas quando Ele morreu para nos salvar, nós nos tornamos filhos também. Filhos amados. Vamos parar de fazer coisas na força do nosso braço. Vamos dizer: Deus, eu consagro a Ti a minha vida financeira, a minha família, o meu casamento. O meu corpo, eu consagro a Ti os meus filhos. Eu Te entrego, Deus. Aqui até aqui eu tentei sozinha, com a força dos meus braços. Mas aqui, diante dessa live, eu entrego tudo ao Senhor, ao vivo. Eu entrego, Pai. Eu consagro a Ti toda a minha vida. Eu preciso de Ti. Pega essas palavras, anota, faz isso, fala com Deus, entrega tudo nas mãos dele. Fala: eu preciso de Ti, Senhor. Receba agora tudo que eu estou Te entregando. Então, Deus, Ele quer fazer. Ele quer fazer. Tem uma palavra que é lá em Mateus 6, do 25. Mateus 6. Eu vou abrir aqui. Mateus 6, do 25 até o 32. Estamos finalizando, mas eu vou falar só essa coisinha aqui. Do 25 ao 36. Cadê? Do 25 ao 36?
Não, ao 32. 25 a 32. 25 até o 32. Cadê? Então vamos lá. Ó, deixa eu abaixar aqui. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais do que a comida? E o corpo mais do que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem juntam em celeiros. E o Pai de vocês que está no céu os alimenta. Por acaso vocês não valem mais que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida em um pouco que seja? Não conseguimos. E enquanto a roupa, por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem, eles que não trabalham, nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês, tão fracos, né? Portanto, não vivam preocupados, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, com o que nós vestiremos, porque são os gentios que se preocupam com todas as coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe do que vocês precisam e que vocês precisam de tudo isso. Então, não se preocupeis. Deus Ele vai te dar já tudo aquilo que você precisa. Isso aqui, gente, é uma promessa, é um ensinamento de Deus. Ele não vai deixar faltar. Você pode sim deixar o controle nas mãos dele. O mínimo, você pode ter certeza que ele sabe que você precisa e ele vai te dar. E tem uma outra passagem também que, além do básico, que ele já está falando que ele vai te dar, tem uma outra passagem que está lá em Efésios 3:20. Eu nem vou pegar, senão vai ficar muito grande. Precisamos pedir, Deus, sonda o meu coração, alinha o meu coração, os meus desejos, serem como os seus, os meus desejos serem os seus. Deus, eu desejo o que Deus deseja. Fale, Deus, eu quero desejar o que o Senhor deseja. Mas precisamos nos preparar para obedecer. Lá nesse Efésios 3:20, fala que Deus também quer, Ele também faz, Ele também realiza os desejos do seu coração. Além dele dar aquilo que é o básico, ele também tem prazer em realizar os desejos do coração dos seus filhos. Só que você precisa se preparar para obedecer ele, e nós vamos precisar renunciar muitas coisas. Você vai ter que renunciar, eu vou ter que renunciar muitas coisas para que a gente realmente acesse tudo isso. Então, vamos lá. Compartilha essa live. Eu sei que ela ficou muito longa, mas compartilha com alguém, 7 pessoas, que é o número da plenitude. Compartilha essa live. Eu vou orar agora por você. Eu já trouxe muita clareza aqui, que Deus nos entregou, Deus me entregou. Eu estou aqui como instrumento do Senhor, obedecendo Ele, porque eu não queria fazer essa live e nem quero fazer, mas eu sou obediente. E apesar dos meus bloqueios, das dificuldades que eu tenho aqui, eu vou passar 40 dias fazendo live aqui, tá bom?
Então, convida outras pessoas para vir nessas lives e para ouvir o que Deus tem para nós nesse tempo. Então, eu vou fechar os meus olhos e eu vou te convidar para orar. Eu vou orar por você, na verdade. Eu vou orar por você. Então, receba essa oração. Eu vou dizer, Senhor, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui assistindo essa live, as que entraram, as que assistiram, as que comentaram, as que saíram, as que ainda vão assistir. Pai, essa live é uma live profética e eu profetizo, Pai, em Teu nome, que essas pessoas, elas vão sair da zona de conforto, elas vão ter clareza, elas vão ouvir a palavra do Senhor, elas vão buscar mais o Senhor nas suas intimidades. Elas vão buscar ao Senhor com mais intimidade, Pai. Elas vão buscar ouvir o Senhor. Elas vão buscar edificar a sua casa, a sua família. Elas vão conhecer, Pai, a sua verdadeira identidade. Pai amado e misericordioso, elas vão se curar de muitas enfermidades, doenças emocionais, doenças físicas. Pai, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que vão assistir essa live. Eu sei que eu demorei muito, Pai, para tomar essa decisão. E eu me arrependo por isso. Eu peço perdão ao Senhor. Mas que o Senhor venha com toda a sua graça, com toda a sua força sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, que ainda vão assistir. E que a vida dessas pessoas sejam transformadas pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meu amor. Gente, um beijo pra vocês. E amanhã eu vou fazer live de novo. Eu não sei ainda que horas. Eu vou tentar postar aqui vou fazer Hoje eu fiz sem avisar. Mas porque eu queria avisar hoje que terão 40 lives. Hoje é o dia 29. É o primeiro dia, 29/12. Vai terminar lá por fevereiro, tá? Vai passar janeiro todo, no dia do meu aniversário, se Deus quiser, Ele quer, eu estarei aqui fazendo live com vocês, tá bom? Um beijo. Se der, você assiste, se não der para assistir online, assiste depois, ouve, tá lavando a louça, tá fazendo alguma coisa, ou para mesmo e vem ouvir, tá bom? Um beijo, vocês são amadas. E deixa eu fazer um print aqui. Faz, Carol, se você conseguir, depois você me manda. Gente, fez? Até amanhã, tá? Deixa eu ver aqui. Deu? Tá bom. Deixa eu fechar aqui essa live.